Muito bem, meus queridos e amados irmãos, nesta manhã para alguns que ainda não almoçaram, tarde para outros que já estão saciados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Seja como for, a paz de Deus, que excede todo entendimento, repouse sobre a vida do meu irmão, onde esteja descansados os seus sentimentos, as suas emoções, a sua razão em Deus nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo e naquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que é o Espírito Santo. Nesta tarde, eu senti uma necessidade aqui de esboçar, fazer aqui um pequeno rascunho sobre um assunto muito interessante, Às vezes a gente diz assim, vamos orar, vamos para o monte orar, vamos para a igreja orar. Eu estou orando em casa com a minha família, não é interessante? Mas que tipo de oração a gente está fazendo, E eu tive esse interesse, essa vontade de aqui rascunhar, rapidamente esse assunto, Hoje é o nosso culto de oração, lá na congregação de Croatá. Com certeza é culto de oração nacionalmente nas igrejas da Assembleia de Deus e outras denominações também, culto de oração. Então é do interesse dos irmãos, nosso interesse, abordar um pouco esse assunto, E Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, aquele obreiro, aquele irmão, discípulo, filho, como ele mesmo chama, meu verdadeiro filho na fé, ele escreve uma carta, que é a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, ensinando Timóteo que exorte, tá certo? Que os irmãos orem por todos os homens, E também ensinando que os irmãos, ou como os irmãos devem orar, Ele começa dizendo, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam. E no verso de número 8 ele diz, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda, tá certo? Mas o que me chama a atenção aqui no texto é que Paulo fala de coisas que são, vamos dizer assim, homogêneas e heterogêneas ao mesmo tempo, Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é assim? Que são três, é trino, e ao mesmo tempo é uno, É um só. Então, a gente fala muito dessa questão da oração, Mas Paulo diz o seguinte, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Aí vem orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, Em outras passagens bíblicas, Paulo acrescenta súplicas. Além de tudo isso, ele acrescenta a palavra súplicas. E tem mais. Ele acrescenta oração e com súplicas, com ações de graças, Orações e súplicas com ações de graças. E a gente vai... Aqui é um pequeno esboço, Os irmãos vão perceber que eu estou lendo para não falar algo que porventura fuja das Sagradas Escrituras, tá bom? Então a primeira palavra, e a gente pode até dizer assim, irmão, mas Paulo está escrevendo em grego, e é mesmo, aqui no original é o grego, Mas a gente vai tentar traduzir isso aqui, espero que seja simples e ao mesmo tempo seja inspirado, inspirador essa reflexão. E a primeira expressão que Paulo usa são as deprecações, Interessante que tudo isso Paulo apresenta no plural, Deprecações, orações, intercessões, por quê? Porque a graça de Deus, a sabedoria de Deus, ela é multiforme, Ela não é uniforme, Não é uma mesma oração, pode ter a mesma linguagem, agora cada pessoa ora com estilo diferente, oralidade diferente, intimidade diferente, o pedido é diferente, a causa é diferente, a necessidade é diferente. Então, é por isso que a palavra de Deus fala sempre no plural, tá? Em algum momento, como por exemplo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, na oração sacerdotal, que é aquela pessoal, particular, que cada discípulo fala com Deus, ele fala no singular, mas aqui está num contexto diferente, E a primeira expressão usada são deprecações, Deprecações. É muito parecido, está intrinsecamente ligado, intimamente ligado, a deprecação à súplica, as deprecações às súplicas.
E interessante que Paulo se apropria de uma expressão que tem um caráter jurídico, né, legal, né? E ele fala, nada mais é do que orar, né, orar a Deus. No caso, o advogado vai até o juiz, suplicar ao juiz, né, para que possa conceder, tá certo, uma decisão favorável acerca do seu pedido, da sua petição. Da mesma forma acontece aqui, né? Então, tem um objetivo de obter a graça ou o favor, através de quê? Da imploração, do rogo, né? Tá certo? E é bem interessante isso. Em Provérbios 2, verso 3, diz assim, ó: sim, se clamares por discernimento, clamar, ou seja, pedir aos gritos, tá? Por discernimento e por entendimento, alçares a tua voz. Se o buscares como a prata e o procurares como a tesouros escondidos. Ou seja, está falando de algo em que há necessidade de um grande esforço, tá? De um grande esforço. Muitas das vezes tem a ver com livramento coletivo, né? Nós vamos já ver um exemplo, tá certo? Um exemplo disso. E é interessante que o salmista Davi, ele nos dá um exemplo muito clássico, né? Sobre tudo. Sobre oração, sobre súplica, sobre ações de graças, né? Ele, inclusive, a gente vai já ver sobre isso, foi o primeiro homem a inaugurar, tá certo? A possibilidade de fazer-se no templo ou no culto judaico a prática das ações de graças, né? Ele mesmo fazia, mas outra pessoa fazer foi através dos filhos de Asaf, né? De Asaf e dos seus descendentes. Então, Salmos 25, verso 11, o salmista diz assim, ó: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Ou seja, a deprecação tem sempre um caráter de decisão de Deus favorável ao indivíduo ou ao coletivo. E ele sempre recorre a vamos dizer assim, a um impositivo legal, aqui é o nome. Por amor do teu nome. A deprecação e a súplica, ela tem essa característica, né? Ou as deprecações e as súplicas. Nos Salmos 31, verso 3, ele diz: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que? Por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Então aqui ele recorre mais uma vez, tá? Como uma expressão jurídica, sempre deve haver algo que faça, tá certo? É a pessoa para a qual se encaminha a deprecação ouvir e atender, tá certo? Então, em Êxodo 32, isso fica mais claro, tá? Capítulo 32, verso 11 ao 14, diz assim: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, tá? Falou alto, ele gritou, ele implorou, ele rogou, e disse: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo? Deus fala, contra o teu povo, né? Contra o teu povo. Então Moisés, ele vai pegando elementos. Isso aqui não é colocar Deus contra a parede, não, meu irmão. Isso aqui é uma relação de intimidade, né? Moisés tinha intimidade suficiente para orar dessa forma. Então ele diz: por que se acende a tua ira contra o teu povo? Aí ele vai lembrar de um elemento passado, de um princípio, que tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão. Ele vai tocando no íntimo de Deus, na intimidade de Deus, né? Moisés, como ninguém, era um homem muito amado pelo Senhor. Aí verso 12: porque hão de falar os egípcios, olha só, dizendo: para mal os tirou, para matá-los dos montes e para destruí-los da face da terra. Aí Moisés vai: torna-te da tua ardente ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Então Moisés, ele está aqui usando uma súplica, uma deprecação, com o objetivo de livrar o povo de Israel da idolatria que eles cometeram contra Deus. Todos nós lembramos que Moisés estava no monte, recebendo do Senhor as ordenanças, os mandamentos,
e quando desceu, o povo estava, juntamente com Arão, contaminado com a idolatria, cultuando o bezerro de ouro. Aí ele vai usar um outro elemento mais forte ainda, porque o homem que Deus mais amou, com certeza, foi Abraão. Não tem outro nome. Davi foi o homem que mais amou a Deus, mas Abraão foi o homem a quem Deus mais amou. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo, olha aqui, isso é direito, né? É jurídico isso aqui, é uma conversa tremenda. Aos quais por ti mesmo juraste e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão para sempre. Ou seja, ele se apropriou de uma promessa que Deus fez aos pais, aos patriarcas. E ele termina, o próprio Moisés, que é o escritor do Pentateuco, ele termina dizendo, verso 14: então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então, está aqui, verso de número 3 de 1 Timóteo vai dizer: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que é bom? Que os homens façam deprecações, que os homens em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, façam súplicas, tá certo? Outro ponto interessante é o que eu li aqui em Jeremias, capítulo 14, verso 19 ao 22. Ele diz assim, porventura